Vamos lá. Full. Insome. Hoje é quinta, né? Vai chegando, galera. Essa é a vez que tem muros. Só muros. Boa tarde, pessoal. Dá 5 horas certinho que a gente começa, viu?
Gente, depois você me confirma aí se estão ouvindo a voz, se está normal, tudo certo. Esperando só dar 5 horas para a gente começar certinho, viu? Beleza, beleza. Valeu, galera. Eu lembrei desse jogo, velho. Se mudou no privado, mas eu vou falar por áudio. Nem lembrei porque correria, eu tava aqui fazendo as provas de recuperação pra galera. Aí nem lembrei que tinha jogo hoje da Europa. A Alemanha também tá cheia de desfalque, né? Sem ninguém do Bayern. Fiz umas 3 provas hoje, velho. Recuperação. Ainda fiz material pro curso para depois da aula. Acabei nem lembrando. Tá quanto? Tá quanto? Tá ganhando ainda? Nossa, foi a Espanha, viu? Boa tarde, gente. Boa tarde. Vamos começar aqui. Nosso tema de hoje vai ser a crise mundial dos refugiados. É um tema sempre importante. Já foi tema de redação, falando do Brasil, né? Há muito tempo. E é um tema fundamental porque a gente analisa vários aspectos, certo? Então, a gente tem aí várias abordagens que acabam sendo colocadas em prova, né? E a gente vai tentar fazer uma abordagem mais geral do que é mais importante, do que vocês precisam saber. Fantástico aqui, preparando a aula, dando as pesquisadas em imagens e tal, né? A gente encontrou uma imagem com esse título aí, Os Muros de Água. E achamos fantástico, porque, na verdade, é um oceano que separa, né? O continente africano, principalmente, do continente europeu, para onde a maior parte dos imigrantes acabam indo. Então, a gente tem aqui, primeira coisa importante, como sempre eu gosto de fazer, a ideia de conceitos ela é fundamental para a gente entender algumas coisas. Então, todas as aulas, há uma possibilidade de eu colocar alguns conceitos para vocês que vocês vão acabar usando em uma redação. Sempre que uma redação cai envolvendo xenofobia, ou envolvendo processos migratórios, ou envolvendo crise dos refugiados, o aluno tem algumas confusões, né, em conceitos. Às vezes o aluno esquece na hora o que é emigrante, o que é imigrante e tal. E tem outros conceitos sem ser imigrantes e imigrantes que acabam sendo importantes para você enriquecer a sua produção quando o tema está ligado a refugiados. Vocês estão vendo minha tela normal aí? Tudo certinho? Posso passar normal, né? Só eu confirmo aí. Só preciso que uma pessoa confirme. Pronto. Deixa eu ver aqui. Tudo certo. Valeu, Felipe. Aí o que acontece, ó? Eu tenho aí, ficaram famosas várias travessias dessas, né? A partir de 2015, principalmente, quando nós tivemos a guerra na Síria, que é apontada como a principal responsável pelos processos de migrações de africanos, né?
em determinados momentos, mas principalmente de pessoas do Oriente Médio, no caso da Guerra da Síria, ficaram famosas essas travessias, com várias mortes, né? Tem, inclusive, a morte de algumas crianças, uma ficou famosa, que morreu ali perto da Turquia, foi encontrado, tinha 3 anos e tal. Então, você tem todo um processo importante essas travessias. Eu queria que vocês tivessem, inicialmente, a noção de 3 conceitos, certo? 3 conceitos. Primeiro, nosso título aí, refugiados, uma questão de segurança nacional ou de direitos humanos. Há um debate em relação a isso. Por exemplo, muitos que querem frear processos migratórios consideram que evitar que imigrantes entrem em seu território é uma forma de dar segurança nacional, de você promover a segurança nacional e evitar problemas futuros. Outros falam que barrar isso é um absurdo e um atentado contra os direitos humanos. O caso mais famoso na atualidade é o caso dos Estados Unidos, né? Os imigrantes que partem para os Estados Unidos, eles estão separando-se. Ele pega a família, pega o pai, pega a mãe, bota de um lado, pega a criança, coloca do outro. Então, você tem todo um terrorismo psicológico aí para aquela criança e para os pais também. E ninguém sabe o que vai acontecer posteriormente. Então, muitos consideram que Trump fere os direitos humanos da ONU. Muitos consideram que aceitar o imigrante que está vindo com fome, desempregado, fugindo de guerra, fugindo de perseguições religiosas, é uma demonstração de solidariedade, de humanidade, na verdade. Por isso há esse questionamento aí, né? Refugiados é uma questão de segurança nacional ou de direitos humanos? E aí você fica preso, né, a essa ideia do que deve ser feito, tanto do ponto de vista político, qual é a medida ideal a ser tomada, quanto do ponto de vista humano, qual é a medida ideal a ser tomada. Observe o seguinte, nesse auge dos refugiados aí, por exemplo, nós tivemos na Europa vários países criando regras para impedir que o imigrante entre, e inicialmente a Alemanha sendo flexível. A Alemanha foi, das potências europeias, o país mais flexível para receber imigrantes. E muita gente questiona o porquê que a Alemanha foi flexível desse jeito, e há uma relação direta com a tentativa da Alemanha de mudar sua imagem perante ao mundo. A gente sabe que o nazismo surgiu na Alemanha e até hoje os alemães mencionam o nazismo com certa vergonha, com certo constrangimento por ter ocorrido lá. Então, muita gente considera que a mudança de postura da Alemanha, principalmente com Angela Merkel, tentando passar uma ideia maior de solidariedade, de aceitação das diferenças, de pluralidade cultural, na verdade, uma estratégia geopolítica para limpar a imagem deixada pelo nazismo. E aí, por isso que a Alemanha teve uma postura mais solidária, né? É algo a ser debatido, não por a gente, porque não é nosso tema principal, discutir a solidariedade ou não de um país europeu. Aí eu tenho aqui, ó, como eu estava falando para vocês, 3 conceitos eu preciso que vocês entendam, eu gostaria que vocês entendessem. O primeiro conceito é o conceito de refugiado. Aí eu peguei um conceito bem ao pé da letra, ó lá. Pessoa que, em razão de uma guerra ou por sua religião, etnia, orientação sexual, ideologia, foi obrigada a sair de sua terra natal e se mudar para outra, por ser alvo de perseguição. Ó, então você é um refugiado, você foi obrigado a sair, certo? Um outro exemplo aí, indivíduo que se mudou para um lugar seguro, buscando proteção, está totalmente atrelado ao primeiro, né? E um terceiro, quem se refugiou, pessoa que busca escapar de um perigo. Na prática, nós temos alguém que está fugindo de algo e procura, né, abrigo em um outro país. É comum isso nas relações internacionais hoje. Temos um caso famoso de Edward Snowden, né, que está na Rússia, que fugiu dos Estados Unidos após divulgar que os Estados Unidos espionavam vários países. E temos vários outros casos famosos, quando se fala aí principalmente em guerra e perseguição religiosa. A gente deve lembrar do Oriente Médio e da África, né? Os africanos e a população do Oriente Médio está o tempo inteiro migrando para a Europa e as causas são ou guerra ou perseguição étnica e religiosa, certo? No caso agora da África, por exemplo, a presença do Boko Haram, um grupo terrorista que atua na Nigéria, está promovendo muitas, né, migrações e a Europa acaba tendo que receber muitos refugiados. No caso do Oriente Médio, a guerra do Afeganistão, a guerra da Síria,
certo? Acaba sendo impulsionadores de refugiados. Aí eu tenho um outro conceito que eu também gostaria que vocês soubessem, certo? Tem alguém copiando? Pode ir, então, né? Um outro conceito que eu gostaria que vocês conhecessem, esse é importante porque ele é menos conhecido. Quando você coloca isso em sua redação, você acaba ganhando uma pontuação interessante, como eu falei na aula passada. Por exemplo, é comum que você fale só de refugiados, mas se você introduz seu texto, que o tema é migrações ou o tema é refugiados, e vocês colocam assim, ó, por exemplo, ó, milhões de pessoas estão em condições de imigrantes no mundo, desde os refugiados até os deslocados internos. O cara que lê está diferente. Se colocou um termo novo que não é comum, não é batido e que existe, mostrando que há uma diferença clara entre refugiados e deslocados internos. E às vezes a gente acha que deslocado interno, né, sempre vai ser refugiado. São palavras, são termos que se relacionam, mas não é a mesma coisa, certo? Então, ó, são pessoas forçadas a fugir de suas casas, mas diferentemente dos refugiados, não cruzaram a fronteira internacional para encontrar um outro país, um lugar seguro. Então, se eu estou aqui, por exemplo, no Sudão, para dar um exemplo real, e o governo árabe me persegue, e eu não sou árabe, e eu fujo, saio do Sudão e vou lá para o Egito. Eu cruzei uma fronteira, certo? Eu vou me refugiar no Egito. Se eu sair da minha casa, da minha cidade, e fui para outra cidade, mas estou dentro do mesmo país, eu não precisei sair do Sudão. Eu estou dentro do Sudão. Eu sou o quê? Eu sou um deslocado interno. Então, é importante saber isso. Em ciências humanas cai com frequência na prova, cai em vestibular, entendeu? A UESB já cobrou uma vez, questão difícil, inclusive, não é nem a resposta correta a isso, mas produção de texto. Em vários textos, você não precisa usar esse termo só em um texto de imigração. Em um texto de catástrofe natural, como, por exemplo, terremoto, você pode usar isso aí. Terremoto que atingiu o Haiti, por exemplo. Caiu da questão de prova de, né, catástrofes naturais. Você pode colocar. As catástrofes naturais provocam constantemente a formação de deslocados internos. Quando o indivíduo... Então, você consegue usar em vários temas. Então, ó, diferença de refugiados e deslocados internos. O refugiado, ele atravessa uma fronteira internacional. O deslocado interno, ele sai da sua área de origem, porém, ele se mantém dentro do mesmo país, certo? É a diferença fundamental entre um e outro. Aí eu tenho um outro conceito que eu gostaria que vocês copiassem aí. Apátrida, certo? Apátrida seria outro conceito. Copiem aí. Essa é importante. Importantíssima. Aquele que, tendo perdido sua nacionalidade de origem, não adquiriu outra, que se encontra oficialmente sem pátria. Hoje nós temos vários apátridas, certo? Por exemplo, nós temos um povo no mundo, que são os curdos, que são quase 10 milhões de pessoas, né? Que não tem pátria. Está se espalhando, tentando formar uma nação, tentando formar um país, que é o Kurdistão, e está espalhado. Né? Temos outros que, por ser considerado um traidor da pátria, às vezes é julgado e punido com a perda da nacionalidade e não tem outra. Torna-se apátrida. Então, é um termo que é interessante, que não é comum, certo? Caiu uma vez uma prova muito antiga, a prova da UFBA. Ó, vocês nem faziam vestibular em Enem, como tinha a prova da UFBA, certo? Caiu uma questão dessa. Questão dificílima, a prova da UFBA já era difícil, né? Ainda veio uma questão só de migrações. Aí uma alternativa vinha de apátrida, era somatória a prova, outra vinha de deslocados internos, outra vinha de refugiados, outra vinha de êxodo rural e transhumância, certo? Então você tinha todo essa questão, né, que envolvia todo o aspecto populacional. Duas perguntas aqui importantes. Vamos lá. A população das cidades que sofreram com os crimes ambientais, das quebras de barreiras em Minas Gerais, são refugiados
Não, são deslocados internos. São deslocados internos. Várias cidades que você tem que abandonar sua casa e ir para outro local. Por que não é refugiado? Porque não precisou sair do Brasil. Se não precisou sair do Brasil, não é refugiado. O refugiado se saísse do Brasil. Agora, eu gostei do exemplo aí, Felipe, porque aí eu nem tinha pensado. Ah, sim, valeu. Eu nem tinha pensado nessa possibilidade. A quebra de barragens que pode ser um tema de redação. Quando você coloca isso, além da perda, além dos impactos ambientais, né, e econômicos, a quebra de barragens provocou muitos deslocados internos. Então, você tem a possibilidade de usar esses termos. Não tem que existir a preocupação em usar termos difíceis em redação, até porque você polui seu texto demais, né? Você cai em um problema de intertextualidade, que é tentar falar difícil demais. E o importante é que o emissor consiga, né, passar a mensagem para o receptor. O importante é isso. Nós estamos falando aqui de um termo, outro termo, que vai enriquecer o seu desenvolvimento, ou a sua introdução, ou a sua conclusão. Não vai viciar aqui em colocar coisas que são difíceis de entender, não. Porque ao invés de você ganhar, dar valor ao seu texto, você deixa ele complicado de entender, cansativo, né? Irritante. Então, quando a gente fala que é um termo que pode ser usado, é aquela velha frase, né? De usar com moderação. Aí eu tenho aqui, Pedro, quando a pessoa é exilada, ela se torna pátrida? Não, não necessariamente. Por exemplo, se eu tenho um governo agora que é contrário a mim, eu tenho um movimento que persegue o governo de Bolsonaro, um exemplo, certo? E por algum motivo eu sou perseguido político e eu e o meu grupo decidimos sair do país. Nós não somos apátridas. Assim que mudar o governo, a gente pode voltar. No caso, por exemplo, de eu ser acusado de crime contra a nação, o Brasil tem uma guerra contra a Argentina, né? E aí existe uma estratégia, e eu sou militar, eu pego e conto, falo, ó, o Brasil vai fazer isso, isso e isso. E aí eu sou um traidor da pátria. Aí eu posso ser julgado e me tornar apátrida. É diferente. O exilado não. Porque o exilado tem um governo momentâneo ali que discordou. Caetano Veloso, por exemplo, né? Chico Buarque, Gilberto Gil e vários outros que ficaram exilados. Eles puderam voltar e não perderam a condição de pátria. Certo? Vamos lá? Aí eu tenho aqui, galera. Vamos. Importante aqui. Olha os dados. Deixa eu ver se eu passei 2 vezes. Ah, beleza. Só um. Olha os dados importantes. Esse aí eu quero que vocês observem com calma. Certo? Observem com calma isso aí. Analise aí. Eu tenho. Isso aí está atualizadíssimo. Vocês podem observar aí, ó. 79,5 milhões de pessoas forçadas a se deslocar no mundo até o final de 2019. É uma fonte de julho. Deixa eu ver. Junho, isso. Entendeu? Bem atual. Vocês podem observar ali, ó, a comparação entre refugiados e deslocados internamente, ó. 26 milhões de refugiados, né? 45,7 milhões deslocados internamente. Por que acontece isso? Simples. Se eu pegar a África, por exemplo, que é o continente mais complicado, quando se fala em refugiados e em conflitos, os africanos ele tem, por exemplo, um grupo que controla margens de rio. Persegue você, você vai e se afasta e vai para um local. Normalmente, eu não tenho a maior parte das pessoas saindo do continente, não. Saindo do país, não. Eles ficam dentro do próprio país. Eles são deslocados internos. Como eu tenho no continente africano muita guerra étnica, muita disputa entre as tribos, é comum acontecer isso. Aí você vai observar que o número de deslocados internos é maior do que o número de refugiados. Porque, gente, refugiados sofrem bastante. Tipo, o cara sair do seu próprio país para ir para outro local, com outro idioma, sem emprego, sem casa, levar a família, é terrível. Então, primeiro, antes de eles chegarem no ápice de ter que abandonar o país, primeiro eles buscam novas regiões no seu próprio país. Então, é comum que a quantidade de deslocados internos, certo, seja maior do que a quantidade de refugiados, beleza? Então, coloca na cabeça isso.
A maior quantidade de conflitos que existem provocam migrações dentro de um mesmo país. Eles mudam de região. Quando eu tenho algo generalizado, e aí entra, por exemplo, a guerra da Síria, e aí entra, por exemplo, a atuação de um grupo terrorista, como o Estado Islâmico ou como o Boko Haram, aí sim a tendência é que eu tenha refugiados. Agora, olha o gráfico aqui da esquerda. Eu tenho um gráfico aqui, eu tenho uma oscilação normal, né? Nos anos 90, 2000, 2010. A partir aqui, um pouquinho depois de 2010, e aí eu tenho dois eventos importantíssimos, geradores de refugiados e deslocados internos. Um, Guerra da Síria. Dois, Primavera Árabe. A Primavera Árabe contribuiu bastante também para aumentar a quantidade de refugiados no mundo. Porque eu tive ali no norte da África muitas guerras, muitos conflitos, certo? A população ali do norte da África já está, aspas, próxima da Europa. A gente vai ver nesse instante até uma parte interessante que envolve isso, a África e a Europa. E aí eu tenho, né, a galera migrando. Então, a partir de 2010, não tem a data específica aqui, mas posso colocar 2011, 12, 13, né? A partir daqui, eu não tenho mais diminuição. Quando eu pego o início do gráfico aqui, 90, eu tenho subida, descida, subida, desce um pouquinho, sobe de novo, fica estável, desce um pouquinho. Depois, a partir de 2010, só sobe. Só sobe. Por que só sobe? Porque eu tive Primavera Árabe e Guerra da Síria. Certo? Então, esses dois eventos acabaram contribuindo bastante para que nós tivéssemos um fluxo de, né, migrantes saindo, tornando-se refugiados. Além disso, passamos a ter a crise econômica de 2008, trazendo para esses países que têm pessoas migrando consequências muito drásticas a partir de 4, 5 anos depois. Em 2008, 2009, 2010, são os países desenvolvidos que sentem a crise. A partir de 2011, 12 em diante, os países emergentes começam a sentir a crise. Então, você vê que 2009, 2010 estava estável aqui, o refúgio, a busca por refúgio. Depois não, depois dispara. Obviamente que aqui eu não tenho só conflitos, não. Eu tenho um aquecimento global, por exemplo, intensificando a seca em algumas áreas, que fez com que também muitas pessoas acabassem saindo. Eu tenho aqui os gráficos. Se alguém viu alguma coisa que queira comentar aqui, fiquem à vontade. Eu gostaria de evidenciar isso aqui, ó. 73% estão em países vizinhos. Então é difícil, não é comum que as pessoas saiam de um continente para outro continente. Não é comum, porque é difícil. A travessia, por exemplo, pelo Mediterrâneo para chegar na Europa provoca muitas mortes, certo? Aí eu gostaria aqui do lado ainda, ó, na primeira fileira, 68% saíram de apenas 5 países. 68% saíram apenas de 5 países. Isso indica que, na verdade, a ideia de refugiado não está no mundo inteiro. Eu tenho alguns países, principalmente que estão em situações mais drásticas, e aí eu destaco a Síria, certo? Sendo o principal local de origem desses migrantes. Sim, Missão do Mar Vermelho. Tem na Netflix, né? Fala sobre esse processo aí. Exatamente. Boa referência. Aqui o principal fator, talvez, desse processo, guerra da Síria, certo? Eu queria que vocês anotassem uma observação sobre a guerra da Síria aí. Anotem, por favor, uma observação sobre a guerra da Síria. Uma observação sobre a guerra da Síria. Coloca assim, ó. A guerra da Síria foi a principal impulsionadora do movimento de refugiados. A guerra da Síria foi a principal impulsionadora do movimento de refugiados. Foi a principal motivadora, impulsionadora, né, dos movimentos de refugiados, porque envolveu diretamente
um conflito entre o governo, um conflito entre o governo, conflito entre o governo e parte da população civil, parênteses, rebeldes. E parte da população civil, parênteses, rebeldes. Deixa eu explicar isso aqui rapidinho, gente. Em locais que tem guerra, quando a guerra envolve dois grupos apenas, dois grupos, a população, ela fica ali, no meio de dois grupos, certo? Mas repetindo, a guerra da Síria foi uma das principais impulsionadoras do movimento de refugiados. A guerra da Síria foi a principal impulsionadora de movimentos de refugiados, pois envolveu diretamente o governo e a população civil. Não foi isso? Parênteses, rebeldes. Parênteses, rebeldes. Dinheiro para repetir aqui, gente. Aí deixa eu falar com vocês, ó. O que acontece? Normalmente, eu tenho uma guerra, né? Nessa guerra, eu tenho um grupo e outro grupo. Beleza. E a população está de fora. O que aconteceu na Síria de diferente? Na Síria eu tinha um governo, que é o governo de Bashar al-Assad, xiita, e tinha um grupo terrorista, que é o Estado Islâmico. O Estado Islâmico não estava na Síria no início da Guerra da Síria. O Estado Islâmico estava no Iraque, estava se formando. O que é que existia na Síria? O governo e um grupo civil, que era oposição ao governo. E o governo chamava esse grupo civil de rebeldes. Parênteses, rebeldes eu botei aí. Sempre que o governo faz isso, o governo quer chamar o apoio da comunidade para ele. Por quê? Você, de forma subliminar, quer passar a mensagem para o resto do mundo e para a população que aquele grupo que está lutando contra você, ele é errado. Porque o termo rebelde dificilmente está atrelado a uma coisa boa. Quando você chega para alguém e fala, rapaz, você está muito rebelde, é como se a pessoa não tivesse razão, como se a pessoa fosse radical, como se a pessoa fosse extremista, né? Aí você pega e fala. Aí é uma estratégia escrota. O governo é ditador, a população está contra o governo, que é a democracia. Nada mais justo. Aí o governo faz o quê? Estamos aqui lutando contra os rebeldes. Aí você que é a população fala, porra, esses rebeldes são foda, velho. Porque você atrela a rebeldia a quem está lutando contra o que é normal, contra o que é regra, contra o que é, tipo, ético, né? Então, você, ao criar o termo rebelde, certo? Ao criar o termo rebelde, você está colocando, né, de forma subliminar, a ideia de que eles estão errados. O que acontecia, gente? Eu tinha um grupo de rebeldes, usar o termo usado pelo governo sírio, e o governo da Síria, um brigando contra o outro, xiita no governo, sunita de rebeldes. Quando os Estados Unidos começam a fornecer armas para esses rebeldes, porque era a Primavera Árabe e os Estados Unidos queriam muito que a Síria perdesse poder, o Estado Islâmico começa a aparecer. Então, o Estado Islâmico se aproxima da Síria. Eu passo a ter na Síria algo diferente de todos os países. Eu passo a ter na Síria 3 grupos brigando. Estado Islâmico, governo e civis que são rebeldes. Só que esses civis que são rebeldes estão cada vez mais recebendo civis. À medida que a guerra vai avançando, eu passo a ter grande parte da população da Síria lutando contra o governo. E aí o governo faz o quê? Ó, não vou respeitar não nossa população. Vamos botar para fuder. E aí pronto, começa a bombardear a própria população. As cidades sírias começam a ser bombardeadas. E eu, cidadão comum, que não estava em nenhum grupo, não fazia parte do Estado Islâmico, não fazia parte do governo, não fazia parte dos rebeldes, eu estava em casa vendo quem ia ganhar, certo? Para depois ir abraçar. Eu começo a sofrer também. Resultado, o governo não quer saber de nada mais. É míssil para tudo que é lado, são armas químicas, armas biológicas. A população se vê na condição de que ou a gente sai do país ou a gente morre. Então, por isso que a Síria é a grande fornecedora de refugiados. Porque na Síria, nós temos algo diferente. Se eu pego, por exemplo, o Egito,
a Líbia, a Tunísia, que são os países da Primavera Árabe. Lá não tivemos 3 grupos, não. Nós tivemos a população inteira nas ruas contra um governo que não queria sair. Pronto, acabou. O governo não conseguiu resistir e o governo atacou determinadas áreas, mas não atacou mesmo a população. Foi assim no Egito, foi assim na Tunísia, certo? Ele não teve força para isso, que era a população inteira nas ruas. Lá na Síria, não. Lá na Síria, o governo, como tinha um poder bélico muito grande, pensou, ó, quem quiser ficar aqui, fique. Mas eu não vou sair do poder, não. E começou a arregaçar. Aí a população toda saiu, migrou. Os rebeldes se enfraqueceram e praticamente saíram da briga. Passaram a brigar quem, então? Governo e Estado Islâmico. Quando está nessa fase de governo e Estado Islâmico brigando, a Rússia começa a intervir, porque a Rússia era aliada da Síria e sabia que esses grupos que se diziam rebeldes, mas que estavam ligados ao Estado Islâmico, estavam recebendo dinheiro dos Estados Unidos, estavam recebendo armas dos Estados Unidos. E por incrível que pareça, os Estados Unidos, que combatiam o Estado Islâmico no mundo, era o grande fornecedor de armas e dinheiro para o Estado Islâmico, especificamente na Síria. Então, por isso que a Síria é, né, um grande impulsionador desse processo de refugiados. Essa foto aqui ganhou vários prêmios internacionais, certo, gente? Mostrando uma criança numa Síria abandonada, né? E ela se distrai aí com um material bélico. E você olha para a Síria, você não vê nada. Estava passando, botei no grupo esses dias para vocês. Passou no documentário da Globo News, documentário brasileiro sobre a Síria, fantástico, certo? Me fugiu o nome aqui agora, mas eu coloquei lá no grupo, né? E vale a pena ver, fantástico. Está concorrendo, inclusive, a alguns prêmios esse documentário, beleza? Aí eu tenho aqui, ó. Quando te fala em refugiados, quando te fala em processos migratórios, a gente precisa falar disso. Muros. Muros que nós chamamos de muros da vergonha. Primeiro deles, Estados Unidos e México. Observe o seguinte, há uma discussão, e aí a gente vai para aquela frase do início, e eu vou deixar uma frase para o final para vocês, sobre a ideia de que aceitar o refugiado, aceitar o imigrante é o quê? É uma ameaça à soberania? É irresponsabilidade por estar aceitando muitas pessoas do seu país? Ou é falta de humanidade? Ou é maldade, violência contra o ser humano? Eu pego o caso dos Estados Unidos e do México porque é o caso mais emblemático. O que acontece? Hoje, poucos, aspas, um percentual muito pequeno de que migram para os Estados Unidos vai ser de mexicano. Um percentual pequeno. Eles vêm pelo México, mas eles não são mexicanos. Os novos estudos mostram que quem está mais migrando para os Estados Unidos são as pessoas da América Central. Então, os caras saem de Honduras, do Haiti, da Nicarágua, da Guatemala, vêm para o México e do México vai para os Estados Unidos, certo? O governo dos Estados Unidos, ele ganhou as eleições baseado em um discurso nacionalista. Foi um discurso nacionalista que fez com que Trump ganhasse as eleições. Por quê? Porque nós estamos em 2016, certo? Em 2016, nós temos ainda uma ressaca da crise econômica internacional. A Europa está tentando sair da crise econômica. Os Estados Unidos estavam saindo ainda lentamente com Obama, mas estavam colhendo os frutos da crise econômica com muito desemprego. E aí vem um presidente que escolhe um inimigo externo. O inimigo externo escolhido por Trump lá em 2016, certo? Foi os imigrantes mexicanos. Essa receita, ela é infalível, certo? Essa receita é infalível. Eu tenho problemas internos que eu sou incapaz, incompetente para resolver. Eu procuro um inimigo externo e tento provar que esse inimigo externo é o responsável pelos nossos problemas. Trump fez isso com o México na última eleição, certo? E vai fazer isso de novo. Só que de novo agora ele não tem só o México, ele escolheu um outro inimigo mais forte, mas está retornando o discurso com o México. O inimigo mais forte que ele escolheu foi quem? China. Então ele escolheu a China já. Então desde antes ele já tinha a China como inimigo.
Ele prometeu que ia reduzir o déficit, e agora nas campanhas eleitorais estão começando forte lá. Joe Biden vai puxar isso, vocês podem esperar. Ele prometeu que ia reduzir o déficit da balança comercial dos Estados Unidos com a China e não conseguiu. Ontem ainda a Globo News mostrou um paralelo, mostrando qual era o déficit da balança comercial dos Estados Unidos com a China em 2016 e quanto é o déficit agora. Uma mudançazinha bem anêmica, certo? Bem anêmicazinha, bem pequenininha. E por isso ele está preocupado. Só para te deixar claro, o que déficit é esse? Quando você fala em déficit como um país, é a diferença entre o que se compra e o que se vende. Pega-se tudo que os Estados Unidos compram da China, pega-se tudo que a China compra dos Estados Unidos e compara. Então, eu, Estados Unidos, comprando da China, gastei 1 milhão. E a China comprando o meu, gastou quanto? 500 mil. Pronto, eu tenho um déficit com a China de 500 mil. Então, minha balança comercial com a China ela é deficitária, certo? A balança comercial da China com os Estados Unidos é superavitária. Qual o problema? Os Estados Unidos sempre se orgulharam de ter uma balança superavitária com todo mundo. É como se dissesse o seguinte, ó, todo mundo depende mais da gente do que a gente depende deles. Com a China isso se inverteu. E aí, Trump prometeu que iria reverter essa balança comercial negativa antes das eleições, ganhou as eleições. A política externa dele foi uma tragédia, A disputa dele com a China também, ele não conseguiu de jeito nenhum reduzir. Como ele não conseguiu reduzir, o que ele fez? Volta todo mundo para cá. Começou a criar barreiras para produtos chineses, né? Inicialmente foi a Huawei, agora o TikTok, né? Entre o Huawei e o TikTok surgiu o coronavírus, que ele faz questão de dizer que é chinês, porque ele precisa urgentemente manchar a imagem da China. E Joe Biden na campanha vai puxar e falar, promessa não cumprida. Por que Joe Biden vai fazer isso? Porque Joe Biden não é um cara também simpático à China, não. Então a China é inimiga dos Estados Unidos, não importa quem ganha. Independente de ser democrata ou republicano, ele já escolheu o inimigo externo, que é a China. Então, em 2016, o inimigo externo era os imigrantes mexicanos. Em 2020, os imigrantes, a atuação dos chineses. Porém, Trump sabe que ainda existe um apelo muito grande, essa ideia do muro no México. Então, ele volta agora a tentar angariar novamente o apoio de quem votou nele anteriormente. Só que ele está dando azar. Ele deu azar primeiro porque não cumpriu. Ele disse que os mexicanos queriam pagar o muro. E agora, um dos caras que foi chefe da campanha dele nas últimas eleições, que era responsável por angariar os recursos para a construção do muro, foi pego desviando, né? Vocês viram aí, foi preso e foi solto rapidamente, né? Muito ligado com a família Bolsonaro, por exemplo, né? Não é surpresa também isso, mas ele está voltando com um discurso. Uma pergunta aqui no privado. Trump reforçou no encontro que ele fez poucos dias na Casa Branca a construção do muro Estados Unidos-México. Isso pode influenciar de forma positiva ou negativa? É isso. Vamos lá, Bia. Ó, qual o problema? A posição de Trump, e assim, gente, eu gostaria muito, porque é muito importante. Nos assuntos que a gente está vendo aqui, esse que envolve Trump é muito importante. Se você pega, e aí eu sou viciado nisso, né, em pegar provas, é comum sempre estar lá o presidente dos Estados Unidos, quem foi eleito, quem foi reeleito, quem está disputando a eleição, o tempo inteiro vai estar lá. Porque o presidente dos Estados Unidos é importante para o mundo inteiro. Né? Quem é meu aluno aí há algum tempo, eu até brinco com isso. O presidente dos Estados Unidos é tão importante para o mundo inteiro que é um absurdo que a gente não vote também. Era bom te votar. Eu vou fazer o que domingo? Para votar ali, né? O presidente dos Estados Unidos. Porque mexe com a vida de todo mundo. É um absurdo que só o pessoal dos Estados Unidos, idiotizado, que pode votar nisso aí. Totalmente alienado. Só conhece dos Estados Unidos. Quem deveria votar era a gente, conhece do mundo inteiro, né? Que estuda o mundo inteiro no Brasil. Não só eles. E quando eu te falo idiotizado, é um nível assim absurdo. Tem coisas que vocês aqui estudando sabem muito mais do que Trump. Se eu perguntar para vocês, por exemplo, de quem faz parte do Conselho de Segurança que tem armas nucleares, vocês vão falar. Trump me chegou no começo de 2017, quando ele está eleito. Ele chega para a líder do Reino Unido, Theresa May, e pergunta. Pode fazer uma pergunta? Pode. O Reino Unido tem armas nucleares? Porra, peraí.
cara faz parte do Conselho de Segurança da ONU, só são 5 países que têm cadeira permanentes, o Reino Unido está lá, e todos que estão lá têm armas nucleares. Aí o cara é presidente dos Estados Unidos e pergunta para presidente do Reino Unido se o país dela tem armas nucleares. É uma coisa básica para quem vai ser presidente. Claro que tem armas nucleares. Aí passa um tempo, ele acha pouco essa vergonha, ele fala, vou caprichar, que a vergonha foi pequena, quer ver? Chega e pergunta se a Finlândia pertencia à Rússia. A Finlândia pertence à Rússia? Então, assim, isso é só uma demonstração de quanto que ele desconhece, quanto ele ignora o mundo. E aí, obviamente, ele volta a falar sobre o muro. E aí, a pergunta é... Já vou responder, Pedro. A pergunta é, vai influenciar negativa ou positivamente nas eleições dos Estados Unidos? Trump, ele caminhava em uma linha tênue. Em relação a quê? Em relação ao que é nacionalismo e em relação ao que é absurdo. Então, por exemplo, tem pessoas que votaram nele, que são nacionalistas, e que o discurso dele encontrou um coração pronto para ser semeado com esse discurso de ódio, xenófobo, nacionalista. Porém, existe aquela galera que votou nele, mas que votou nele assim, pô, não, velho, tem um discurso bom aí, vamos ver. Ele ultrapassou, o discurso dele passou a ser muito mais violento do que era, passou a ser muito mais nacionalista do que era, passou a ser muito mais preconceituoso do que ela. Esse discurso dele manteve quem também é assim e concorda, mas ele perdeu o apoio de quem estava no limite, de quem aceitava o que ele dizia, mas bem próximo do limite. Hoje, quem estava nesse nível fala assim, ó, Deus me livre, aí também já é demais. Então ele perdeu muito apoio. Qual o problema dele? Ele ganhou as eleições para Hillary Clinton pelo colégio eleitoral, ele teve muitos votos a menos, milhões de votos a menos que Hillary, mas ganhou no colégio eleitoral. E os locais que deram a vitória para ele, hoje nas pesquisas, dão vitória a Joe Biden. Então, além dele já não ser o mais popular, ele ser eleito pela lei dos Estados Unidos, pelo formato das eleições dos Estados Unidos, ele está perdendo onde o colégio eleitoral tem mais peso. Agora, é reversível? É, porque trata-se dos Estados Unidos. Ele está preparando aí, pode anotar no caderno, ele está a ideia, para depois me cobrar, ele está preparando aí um seguinte discurso. Nunca os Estados Unidos cresceu tanto economicamente. Ó que está no alvo da crise. Ele vai falar isso. Por que ele vai falar isso? Simples. Porque o parâmetro de um crescimento, gente, é em relação ao semestre anterior. Então, por exemplo, quando vier o número dos Estados Unidos, a comparação de crescimento dos Estados Unidos vai ser com o crescimento que existiu em maio, junho, julho. Aí compara-se. Como no semestre anterior nós tivemos a maior queda da história dos Estados Unidos, se os Estados Unidos crescer um pouquinho aqui, em comparação com o semestre anterior, percentualmente vai ser um crescimento muito grande. E ele vai usar esse discurso de que foi o maior crescimento da história para passar a ideia de economia forte e de competência do governo dele. Agora, como esse Miguel quem quer, né? Mas ele, como é baseado em mentiras e fake news o tempo inteiro, ele vai conseguir, né, emplacar essa frase aí. Se vai ter retorno eleitoral ou não, ninguém sabe. Agora, qual o problema? O problema é que muita gente está batendo nele, dizendo que a incompetência dele em governar o país, em administrar o país, faz ele buscar vários inimigos. Então, quando ele disser que é necessário construir um muro e transferir a culpa de parte dos problemas dos Estados Unidos para a migração mexicana, ele vai ter argumentos já contrários, né, que vai servir, na verdade, para atingir ele. Agora, é aquela coisa, é Estados Unidos. Ninguém esperava nem ele ganhar a primeira eleição. Então, né, pode acontecer. Pergunta aqui, qual a diferença significativa entre o Muro dos Estados Unidos e México e o Muro de Berlim? Vamos lá. O Muro de Berlim, ele foi impulsionado por uma divisão ideológica e política, certo? Quando o Muro de Berlim é construído, não havia, por exemplo, preconceito. A parte da Alemanha Oriental tem preconceito com a parte da Alemanha Ocidental. Não, não existia isso, não. Eu tinha um sistema político de um lado, um sistema político do outro. Eu tenho uma divisão, tem um muro sendo construído, mas entendia-se que o muro não estava sendo construído para provar que uma etnia era superior à outra, ou para falar que os outros que o problema que existe no meu país é causado por eles. Não. Era uma coisa geopolítica do momento, Guerra Fria,
dois países disputando, eu tenho um país com um sistema econômico, eu tenho outro país com outro. No caso do Muro de Berlim, ou no caso do Muro do México e Estados Unidos, envolve todo um aspecto que envolve a etnia. Trump constantemente chama os mexicanos de costas molhadas, de forma preconceituosa. Porque esses costas molhadas vêm para cá. Aí eu, da curiosidade, né? Sou curioso, vi um discurso dele assim à toa, brincando assim de ver discurso de presidentes. Estava vendo de Macron, de Merkel e tal. Aí vi um de Trump e vi a tradução, né? Costas molhadas, a gente tem que segurar esses costas molhadas, Fiquei invocado. Acho que porra, essa, fui pesquisar e descobri que é a forma que eles chamam os mexicanos, porque quando os mexicanos têm que atravessar um rio nadando, eles chegavam, né? Ficavam de costa para disfarçar os vigilantes da fronteira. Aí os vigilantes sabiam pelas costas molhadas. E aí prendiam e tal. E aí Trump passou a usar essa terminologia em alguns discursos, os costas molhadas. Então, assim, ele trata os mexicanos com muito preconceito mesmo. Então, você vê, é diferente a ideia de construção do muro aí. É uma barreira realmente étnica, como se houvesse uma superioridade do lado dos Estados Unidos, que, na verdade, com Trump, ele sempre quis passar essa ideia. Isso é indiscutível pela política dele, America First, ou América em primeiro lugar, né? E pelo fato, por exemplo, de quando surgiu o coronavírus, ele fala, quando chegar aqui a gente encontra rapidinho a vacina, isso nos Estados Unidos, não vai dar em nada, né? O negacionismo e a ideia de que os Estados Unidos resolveriam o problema logo. Não só não resolveu o problema, como é recordista em mortes. E hoje está aí para divulgar uma vacina que ninguém sabe como é que foi, só para dar testa com a Rússia, que está incomodado pelo fato da Rússia ter divulgado antes. Está aí. Qualquer momento está aí, nem sei, porque hoje não consegui ligar a televisão, estava realmente produzindo muita coisa, né? Acabei não vendo notícias de hoje, vou ver mais tarde. Mas está para divulgar, qualquer momento aí, a vacina dos Estados Unidos, e todo mundo fica assim, como assim? Baseado em quê? Qual foi a testagem? Porque ele precisa, na cabeça dele, dar uma resposta para a Rússia. Não pode ficar assim, a Rússia divulgando vacina e a gente não. Se serve ou não, problema. Eu preciso divulgar que também tenho. Então é um tipo de, né, de líder que dá pena. Outra pergunta aqui, para te dar uma adiantada para o segundo muro. O pensamento da economia fechada dos Estados Unidos não prejudica a economia americana? Prejudica. Boa pergunta, certo? Os Estados Unidos estão jogando fora toda uma história de estímulo à abertura econômica. Os Estados Unidos foram os grandes divulgadores do neoliberalismo no mundo. O neoliberalismo começa do ponto de vista prático nos Estados Unidos e no Reino Unido. Quem mais defendia a globalização era os Estados Unidos. Por quê? Eles sempre tiveram vantagem, e aí é bom fazer essa análise, eles sempre tiveram vantagem nas relações comerciais como o mundo inteiro, os Estados Unidos. Porque tinha mais tecnologia, tinha mão de obra mais qualificada, tinha acesso a matérias-primas em grande quantidade, porque o território tem. Então, sempre os Estados Unidos defenderam uma economia aberta, com todo mundo, mandando mercadorias para todo mundo e comprando em todo mundo. Por quê? Porque ele tinha vantagem. Agora que surgiu um país, que é a China, que nas relações comerciais está tendo vantagem em relação aos Estados Unidos, inclusive na relação direta dos dois, o que é que Trump fala? Que a globalização é um problema. Que não é globalização, que é globalismo. Inclusive o Brasil está indo na onda. O nosso ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, paga pau, né, de Trump, paga pau de Steve Bannon, que foi preso, e todo mundo fala a mesma coisa. Esse globalismo e tal. Por quê? Porque existe o pensamento de que, a gente não pode concorrer com a China. É difícil, vamos se fechar aqui e tal. E aí é totalmente contraditório. Só que os chineses estão gostando. Se perguntar lá para os líderes chineses, e aí, Joe Biden ou Trump? Eles vão falar, Trump, porra. Trump é melhor para a gente. Aí você pensa, porra, como que Trump é melhor para a China? Se Trump só bate na China, só bate, só pancada, só fala mal. O que mais os chineses querem é isso. Um presidente que se afasta de todo mundo, que liga a metralhadora giratória e sai atirando em todo mundo, que não tem apoio de quase ninguém, certo? Eu falo quase ninguém porque eu tenho o Brasil, a Arábia Saudita e Israel, né? Tem esses três ali que estão caminhando juntos, talvez para o cemitério, mas estão caminhando juntos. E para os chineses, quanto mais um presidente assim, melhor. Porque as lacunas que os Estados Unidos vão deixando, por estar se afastando de todo mundo, a China vai preenchendo. Então não tem nada mais interessante para os chineses
do que um presidente dos Estados Unidos que tem uma política externa desastrosa. Eles querem isso. Então, a ideia de que a China está sofrendo com o Trump é ilusória. Está sofrendo, por um lado, do ponto de vista econômico, principalmente a Huawei, que talvez deixe até de produzir smartphone agora, né? Está discutindo aí. Passou a Samsung, essa empresa chinesa. É a líder de tecnologia 5G, passou a Samsung como a maior produtora de celulares do mundo, mas agora os Estados Unidos se uniu com o Reino Unido, está todo mundo querendo sabotar a empresa, talvez ela saia da produção de celulares. Mas, né, a China continua tendo diversas empresas e um amplo mercado consumidor e diversas vantagens em relação aos Estados Unidos. Mas a pergunta foi se o pensamento da economia fechada não prejudica a economia americana. Prejudica muito. Professor, se prejudica, por que cresceu inicialmente a economia estadunidense com Trump? Cresceu porque esse tipo de atitude ele tem um efeito positivo a médio e pequeno prazo. Quando os Estados Unidos se fecha aqui, os outros países têm que se adaptar a uma nova realidade. O início é proveitoso, você tem um crescimento inicial. Posteriormente, aqueles países que tinham você como parceiro, ele perde um tempo, porque tem que procurar novos parceiros, então ele tem um baque econômico e você não tem, você continua bem. Mas quando ele encontra outros parceiros, ele começa a ter a retomada do crescimento e você não tem mais o que fazer. Então, por isso que as medidas de Trump são positivas nos 2 primeiros anos, né? E a partir do segundo ano já começa a ser negativa. Obviamente que ele vai poder usar o discurso da pandemia para justificar a queda da economia dos Estados Unidos. Mas era prevista antes mesmo da pandemia. Porque a estratégia dele era uma estratégia de curto prazo, não era uma estratégia de crescimento consolidado. Então, os Estados Unidos já tinha a tendência a realmente cair, certo? Vamos lá. Então, Estados Unidos e México, importantíssimo. Um outro muro, que eu separei 5 muros para vocês, certo? Deixa eu ver aqui, outro muro. Cisjordânia e Israel, importantíssimo também. Cisjordânia e Israel. Deu uma travadinha aqui para mim. Para vocês, está tudo normal? Cisjordânia e Israel. Confirma para mim aí. Gente, esse muro aí é um absurdo. É um absurdo. Ó, eu tenho uma área da Cisjordânia que pertence aos árabes, certo? Israel invadiu a área, ocupou desde a Guerra dos 6 Dias, certo? A unidade de Jerusalém, por exemplo. A grande confusão entre árabes e palestinos, entre árabes e judeus, é principalmente por causa dessa área. Aí, o governo israelense já achou pouco ter invadido, fez o quê? Começou a construção de muro. Olha o muro sendo construído, dividindo a parte onde estão os islâmicos e a parte onde estão os judeus. E o que é pior, normalmente, você cria uma fronteira, você pode utilizar o espaço até a fronteira. Israel quer que eles se mantenham ainda distantes do muro. Tipo, o muro está ali, mas os palestinos não podem construir nada perto do muro, não, mesmo que esteja do lado palestino. Só por estar perto do muro é uma ameaça, segundo Israel. Então, eles construíram o muro e eles querem criar uma distância dos palestinos até o muro. Ou seja, existiria um muro e ainda uma distância. Pronto, vocês podem ver até aqui. E existia um oco entre onde os palestinos podem chegar e o muro, que é para Israel se sentir seguro. Israel, com um poder militar absurdo, com a possibilidade de ter armas nucleares não comprovadas, porque eles não assumem, mas os grandes estudiosos têm certeza que Israel tem, certo? Quando tem conflito, você tem 3 mortes do lado israelense, 300 mortes do lado palestino, e eles ainda se acham inseguros, e por isso construíram um muro em um local onde não era para eles estarem, porque, segundo a ONU, era uma área palestina, a área israelense é muito para cá, e eles ainda querem uma distância dos árabes em relação ao muro. Então, assim, tá de brincadeira, né? Não há possibilidades nenhuma de acordo de paz, por enquanto. Trump tentou, mas Trump não conseguiu alguma coisa, é normal. Mas Obama não conseguiu. Obama não conseguiu também. Sempre que vão falar sobre isso, o governo israelense já fala logo. Se for discutir sobre esse Jordão, a gente nem senta. Não, a gente nem senta. A gente senta para conversar um pouco de paz. Se já aceitarem que esse Jordânia aqui onde a gente ocupou é nosso e acabou.
Se for para discutir sobre isso, ó, a gente nem vai sentar. É tempo perdido. Então, ele é inflexível, ele é irredutível. Nós nunca sentaremos para falar de paz se for para citar a área da Cisjordânia. Ou seja, tornou-se inviável qualquer tipo de diálogo e o fato de não existir diálogo faz com que o Hamas defenda a não existência de Israel. O Hamas defende que Israel não deve existir. Enquanto eu tenho na região grupos moderados que falam que daria para existir os dois povos, a coexistência pacífica, o Hamas fala, não é impossível. Não tem como existir a gente e eles. E aí não chegam a um acordo nunca. E esse discurso do Hamas ele é apoiado por parte do Hezbollah, ele é apoiado pelo governo iraniano, certo? Então não é só o Hamas que acha isso. Eu tenho outros grupos na região que acham isso. Nós temos agora um acordo de paz, inclusive, envolvendo dois países, né, que eram rivais, que é Israel e os Emirados Árabes Unidos, e isso pegou muito mal no mundo árabe. Muito mal mesmo. Porque as pessoas consideram que os Emirados Árabes Unidos traiu o povo palestino. Pedro perguntou aqui se todo grupo terrorista é árabe. Não, certo? Temos vários grupos terroristas que não são árabes. Inclusive, na Europa, nós tínhamos que oficialmente abandonar a luta armada, que é o ETA no País Basco, na Espanha, e o IRA, na Irlanda, certo? Mas há uma predominância hoje dos grupos terroristas árabes. Há uma predominância, certo? Mas nem todo grupo terrorista é árabe. E Felipe aqui, então, eu já vi Carlos Latuf. Para mim, é o melhor cartunista, eu sou fã, certo? Latuf, para mim, é genial. E interessante, quem quiser seguir, porque várias coisas de atualidade na sua prova do Enem e do vestibular, quem gosta de observar charges, é bom dar uma olhadinha. Olha a charge que está caindo. Tem várias Latuf que caem na prova. Várias. Porque à medida que você olha a charge, gente, é uma dica que eu dou. Tem pessoas aí que seguem muito charge. Então, você olha ali, caiu na prova, você olhou a charge, viu de quem era, siga a pessoa no Instagram. Porque você olha ali, viu uma imagem, vai estar em sua prova, pode estar em sua prova. Tem uns chargistas aí que colocam geopolítica, né? Que colocam sobre coronavírus, várias coisas. Então, quando você viu no Instagram já a charge, já se familiarizou, já deu uma lida, quando cai na prova, você já tem uma visão diferente. Então, é bom seguir essa galera que cai em prova. Você olhou lá, viu lá Le Monde em um gráfico, segue a página do Le Monde, viu lá a Carta Capital, segue a página da Carta Capital. Então, existem atalhos que algumas pessoas conseguem perceber que na hora da prova traz uma vantagem muito grande, que é seguir, vou dando exemplo do Instagram, seguir pessoas que constantemente estão sendo colocadas em prova, ou através de uma charge, ou através de um gráfico, certo? Através de uma tirinha, etc. Então, ele trabalha muito com Israel e Palestina. Muito, mas muito, muito mesmo. Se eu não me engano, eu coloquei no grupo uma vez, uma chargezinha dele, que foi o acordo, o cara jogando míssil assim. Eu coloquei no grupo, né? Então, eu indico. Carlos Latuf. Muito bom. Como você me perguntou no privado, Felipe, deixa eu colocar aqui para todo mundo ver o nome dele. É um crítico do governo Bolsonaro, inclusive, atual. Um crítico muito grande, muito forte. Carlos Latuf. Certo? Terceiro muro. São 5 muros. Separei. Tem um muro aqui que quase ninguém ouviu falar. Quase ninguém ouviu falar. Esse aí, ó, muro da Grécia e da Turquia, né? É um muro também muito importante, muito importante. Esse muro aí, gente, muro de Evros, ele é importante porque existe uma briga muito grande entre Grécia, Turquia e Chipre. Grécia, Turquia e Chipre. E esses países aí, eles são rivais. Tanto que, eu sempre quando eu falo sobre a União Europeia, eu falo que a Turquia não entra porque é islâmica. Mas um dos fatores que faz com que a Turquia não entre, certo? É um conflito com a Grécia. Eu não vou entrar em detalhes agora desse muro aí, porque a gente vai ter um assunto, que é o assunto mais complicado, que a gente não vê normalmente nos cursinhos, não vê no colégio, que são os conflitos separatistas. A gente vai entrar no País Basco, vai entrar na Ucrânia com a Rússia, né? Vai entrar em alguns conflitos, Iugoslávia, que é escroto para entender, né? Iugoslávia, Croácia, como foi a divisão. A gente vai ter um assunto específico desse. Então, a gente vai entrar nessa disputa que existe, certo? Envolvendo Grécia e Turquia. Mas é um muro que quase ninguém sabe que existe, é importante. Para vestibular, para Enem, não tanto.
Quem for fazer só Enem, nem se preocupe muito, mas para vestibular é muito importante. Esse aí, Espanha e Marrocos, pouca gente também conhece, certo? O muro entre Espanha e Marrocos. É o muro que separa a África da Europa. Poxa, como assim? Simples. A Espanha tem dois enclaves, dois territórios lá na África que pertencem a ela, Espanha. E aí eu tenho uma fronteira da África com a Europa. Os caras construíram um muro sim, 6 metros de altura aí. 6 metros de altura, 19 quilômetros de extensão, certo? Para separar os povos da África do continente europeu. É um muro também pouco falado, né? Eu coloquei 5 muros aí, dois famosos, três muito famosos, desculpa, três muito famosos, certo? E dois que não são tão famosos, né? Esses dois que eu mostrei ultimamente aí. E aí eu tenho aqui, travou aqui para mim, peraí. Volta, esse aqui não. Esse aqui não. Peraí. Aqui. O outro muro, obviamente não é esse o muro, né? Aí foi só um exemplo de uma fronteira. Coreia do Sul e Coreia do Norte. É um muro que existe separando os dois países. Um muro construído lá na Guerra Fria. E existe até hoje esse muro, certo? Lá na Guerra Fria existe até hoje. É um muro que muita gente considera que vai ser derrubado a qualquer momento. Os sul-coreanos têm dificuldade, inclusive, em aceitar que vai ter que receber uma população paupérrima e começa a investir lá na Coreia do Norte para diminuir a desigualdade. Esse Coreia do Norte e Coreia do Sul, a gente também vai trabalhar, quando for trabalhar os principais conflitos. Né? A gente vai entrar em Coreia do Norte e Coreia do Sul porque envolve o arsenal nuclear, beleza? Para finalizar aqui, vocês vão receber isso aí tudo depois, né? Igual a aula passada. Ó, Brasil, importantíssimo entender o grupo de refugiados do Brasil. Ó, 2010 e 2018. Então, tem haitianos, ó, como era? Haitianos, né? Bolivianos, venezuelanos, colombianos. E aí tem um gráfico que eu mostrei lá no início da aula, que normalmente as pessoas fogem para o país, para os países vizinhos, certo? Então, beleza, que o Haiti não é tão vizinho, que tem, né? É a América Central, mas bolivianos, venezuelanos, colombianos, argentinos, certo? Chineses, nós temos uma invasão de chineses. Isso talvez seja até bom para o país em alguns aspectos, outros consideram ruins, vai de cada um. E aqui, principal nacionalidade de 2018, venezuelanos, que lá antes estavam em terceiro, já são os primeiros, né? A gente sabe por quê, a grande crise da Venezuela. Aí eu tenho haitianos, também vive uma crise intensa, colombianos, bolivianos e uruguaios, certo? Então, até hoje é polêmico essa ideia de muros. Deixaria vocês aqui para finalizar com uma pergunta, que pode ser um tema de redação: integrar ou reprimir? É a principal dúvida hoje. Alguns líderes consideram que a aceitação é a melhor forma de lidar com o migrante, outros grupos acham que repressão é a melhor forma de lidar com esses imigrantes. Beleza? Então, uma perguntinha aí. Tem vários materiais para mandar para vocês. Não sei nem se vocês vão ter a disciplina de ler todos, né? Mas esse foi o assunto de hoje, né? Até a próxima semana. Dúvidas está aqui no privado, certo, galera? Depois vocês olhem o e-mail de vocês, que muita gente não olhou, a gente tem um controle de quantos e-mails foram abertos, e poucos foram os e-mails que foram abertos. A gente viu que quando a gente fez entrevista com vocês, vocês preferem WhatsApp do que e-mail, mas às vezes a gente tem que fazer comunicação por e-mail também. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus, mandem no privado aí as dúvidas. Passou 1 minuto, né? Quem tem cursos em outra área aí, vai atrasar 1 minutinho só. Beleza, gente? Boa tarde para vocês. Qualquer coisa, chamem. Até aí, galera. Valeu, Felipe.